Bom, gente, vamos continuar aqui a nossa aula de cadeia ramificada. Nós vimos aqui dos alcanos, dos alcenos, dos alcinos e dos alcadienos, que são os de cadeia aberta. Vamos agora ver no caso dos de cadeia fechada. Como é que seria o nome dos ciclanos ramificados? É mais simples do que os outros, tá, gente? Olha só, eu tenho aqui uma cadeia fechada, formada de apenas ligações simples, e eu tenho aqui uma ramificação. No caso aqui, pessoal, eu vou determinar a cadeia principal e o seu nome. A cadeia principal é a própria cadeia fechada, como nós vimos lá no começo. Então, o próprio ciclo vai ser a nossa cadeia principal, tá certo? Como é o nome dessa cadeia principal, gente? Lembra lá na nossa aula sobre ciclanos? Sempre que a gente tiver cadeia fechada, ciclanos e ciclenos, a gente vai começar com a palavra ciclo, não é isso? Então, aqui, ó, eu tenho quantos carbonos na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o quê? Met, et, prop, but, pente. Então, o nome da cadeia principal é ciclopentano. Tem que vir a palavrinha ciclo para dizer que é cadeia fechada, tá bom, gente? Beleza. Próximo passo. Quando o anel apresentar um único radical, não é preciso indicar a posição. Não preciso dizer se está no carbono 1, no 2, no 3, no 4, não, tá? Então, como a gente só tem um radical aqui, a gente não precisa dizer o número do carbono ao qual ele está ligado, tá bom? Então, vamos aqui. Qual é o nome desse grupo? Dois carbonos é o quê, gente? Como é o nome de dois carbonos? É etil, beleza? Então, eu vou só colocar o nome etil na frente. Acabou. Etil ciclopentano. Muito fácil, né? Vamos ver aqui mais um exemplo. De novo, cadeia principal é o próprio ciclo, como é o nome desse ciclo, nós já vimos aqui no primeiro, que é ciclopentano, tá? Beleza. Mas aqui nós temos mais de um radical. Como é que a gente vai numerar agora, pessoal? Como é que a gente vai fazer? Agora a gente precisa numerar, se tiver mais de um radical. E eu vou numerar seguindo a ordem alfabética e percorrer o anel a fim de obter os menores números para os grupos. Eu tenho aqui dois grupos. Eu tenho aqui um grupo etil, eu tenho aqui um grupo metil. Na ordem alfabética, quem vem primeiro, etil ou metil? Etil, não é isso? Então, eu vou numerar a partir do grupo etil, tá? Mas eu vou numerar no sentido horário ou anti-horário? Vamos ver aqui. Se eu começar aqui, for no sentido horário, eu vou ter aqui o carbono 1, 2, 3, 4. Então, o grupo etil vai estar no 1 e o metil no 4. Se eu for no sentido anti-horário, vai ficar como 1, 2, 3. Então, eu vou ter que optar pelo que tem o menor número. Então, eu vou aqui no sentido, no nosso caso aqui, no sentido anti-horário. Então, eu venho aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? Beleza? Próximo. Se a gente tiver grupos iguais, a gente vai ter que precedir por dia, tri ou tetra, de acordo com o número dos grupos iguais. Mas nós temos grupos iguais? Não, né, gente? Nós temos dois grupos diferentes, o grupo etil e o grupo metil. Então, a gente não vai seguir essa regra, vamos seguir a próxima. Grupos diferentes em ordem alfabética. Nós já vimos isso, né, gente? É muito parecido com os primeiros lá, não tem muita diferença não, tá? Então, aqui, onde é que está o grupo etil? No carbono 1. E o grupo metil no carbono 3. Como é que vai ser o nome, então? 1 etil, 3 metil. 1 etil, 3 metil, ciclopentano. Tranquilo, gente? Beleza? Dúvidas? Perguntem aí nos comentários que eu respondo, tá? Vamos ver aqui, para finalizar, no caso dos ciclenos. O que são ciclenos? São hidrocarbonetos de cadeia fechada e que vai ter uma ligação dupla, não é? Olha aqui a nossa cadeia fechada. A regrinha é parecida com a dos ciclanos, tá? Primeiro, determinar a cadeia principal, que é o próprio ciclo. Então, aqui é a nossa cadeia principal, que é esse ciclo de 4 carbonos. Beleza. Se nós temos a ligação dupla, como é o nome dessa cadeia, então? É ciclobuteno. Por quê? 1, 2, 3, 4 carbonos, but. Como tem que ter o ciclo na frente,
ciclobut. Se nós temos a ligação dupla, eno, ciclobuteno, tá bom? Próximo passo, numerar a cadeia a partir dos carbonos da ligação dupla e de modo que o radical obtenha o menor algarismo possível. Então, a diferença do cicleno para o ciclano é que aqui a gente vai ter que numerar e numerar a partir da onde? A ligação dupla vai estar no carbono 1 e no 2, tá certo? Se eu considerar esse carbono como 1 e esse como 2, como é que vai ficar? 1, 2, 3, 4. Então, no carbono 4 eu teria o radical. Se eu começar aqui de cima, vai ficar como? 1, 2, ligação dupla, 3. Então, eu vou numerar de modo que o radical esteja no carbono de menor número, seguindo aqui a ordem da ligação dupla. Então, a minha melhor opção é começar de cima para baixo. Então, 1, 2, 3, 4. Porque se eu começar de baixo para cima, o radical vai ficar no carbono 4. Se eu começar de cima para baixo, o radical vai estar no carbono 3, tá bom? Então, beleza. Dá o nome do grupo e a sua posição. Onde é que está quem é o nosso grupo aqui? É o grupo metil. Não é isso, gente? Um carbono é metil. E onde ele está? Ele está no carbono 3. Então, vai ficar como 3-metil ciclobuteno, tá bom? Vamos ver só mais um exemplo. Aqui nós temos 2 radicais, não é isso? Bom, vamos seguir as mesmas regrinhas. A cadeia principal é o próprio ciclo. Como é o nome dessa cadeia principal? 5 carbonos é o quê? Pente. Então, ciclopenteno, tá certo? Beleza. Mas agora, como é que eu vou numerar? Eu vou numerar a cadeia de novo a partir da dupla ligação, certo? Mas eu vou seguir a ordem alfabética dos radicais. Eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui o etil e eu tenho o metil. Então, eu vou começar por onde? Daqui para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima, porque aqui eu vou ter o carbono 1 e o carbono 2, sendo que no 1 eu vou ter o grupo metil, tá, gente? Então, eu não posso começar de cima para baixo, senão eu vou ter aqui, ó, 1, 2, então o etil vai estar no carbono 2. Se eu começar de baixo, vai ser melhor porque ele vai estar no carbono 1, mas eu sempre tenho que considerar o carbono 1 e 2, o da dupla ligação, tá bom? 1, 2. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Dá os nomes dos grupos e as suas posições. A gente vai dar o nome do grupo em ordem alfabética, porque nós temos 2 grupos diferentes. Se fossem grupos iguais, eu ia colocar di, tri, tetra. Mas aqui eu tenho aqui no carbono 1 o grupo etil e no carbono 3 o grupo metil. Então, como é que vai ficar? 1 etil, 3 metil ciclopenteno. Tá bom, gente? Beleza? Dúvidas? Perguntem. Ok, vamos fazer só um exercício para a gente fechar esse nosso assunto. O composto 3-metil-X1-eno tem fórmula molecular. Vixe, professor, e agora? Eu tenho o nome e eu quero escrever a fórmula. Como é que eu faço isso? Vamos ver aqui as opções. Eu tenho aqui as fórmulas moleculares. O que nós vamos fazer, gente? Escrever a fórmula estrutural. Como? De trás para frente. Vocês viram lá que a gente sempre dá o nome da cadeia principal e depois o nome do radical, não é isso? E a cadeia principal fica no final. Quem é essa cadeia principal aqui, ó? Essa cadeia ela tem 6 carbonos e ela tem uma ligação dupla. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, por causa do X, tá bom? Então, eu começo de trás para frente. Eu tenho, no carbono 1, eu tenho uma ligação dupla, tá certo? Aqui. E as outras é tudo simples. Opa! Eu tenho aqui que no carbono 3 eu tenho um grupo metil. Então, eu vou contar de onde? De onde começa a ligação dupla. 1, 2, 3. Então, no carbono 3 eu tenho o grupo metil. Vamos completar agora os hidrogênios? No primeiro carbono eu tenho quantos? 2, porque está faltando 2 ligações. E no segundo carbono falta quantos? 1. E no terceiro carbono falta quantos? 1. E no quarto carbono? 2. No quinto? 2. E no sexto? 3. Beleza?
Vamos agora contar. Quantos carbonos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, só pode ser C, D ou E. E hidrogênio? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nosso item correto é o item D. Tranquilo, gente? Beleza? Dúvidas? Perguntem, tá? Foi um prazer estar com vocês. Comentem aí embaixo o que vocês acharam da aula, como é que a gente pode melhorar. E muito obrigada pela atenção de vocês. Bons estudos, pessoal. Tchau, tchau.